Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui, Senhor Deus, terminando esse dia do Senhor, esse dia que é reservado, Senhor Deus, para adoração e culto a Deus. Te pedimos, ó Pai, agora que a Tua palavra será exposta, que o Senhor nos dê entendimento, esteja consolando o nosso coração e nos mostrando, Senhor, as verdades, ó Pai, apresentadas aqui nas Sagradas Escrituras, ó Pai. Que possamos nos conformar com elas, amá-las, ó Pai, e, Senhor Deus, cumprir essa vontade em nossas vidas e na vida da Tua igreja. Fala ao nosso coração, Senhor Deus, traz ao Senhor Deus o devido entendimento, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo esteja falando, Senhor, profundamente a cada um de nós e nos ensinando, no caso específico aqui de Paulo, como se deve proceder na igreja de Cristo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 2. Nós, na semana passada, iniciamos, essa exposição do verso 11 ao verso 15 e demos uma introdução, para que pudéssemos entender de uma forma mais apropriada, mais completa, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui na palavra do Senhor. Eu até me preparei para apresentar essa pregação num aspecto mais de estudo do que de pregação, porque achei que era bastante propício nós tratarmos do assunto em toda a sua inteireza. Eu vou fazer uma primeira introdução, lembrando de algumas coisas que falamos anteriormente, e aí vamos dar continuidade, que nós paramos no verso 12, se eu não me engano. No meio do verso 11, a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e aí daremos continuidade. Então, na semana passada, nós iniciamos a exposição de 1 Timóteo, capítulo 2, verso de 11 a 15, mostrando o contexto da epístola em que Paulo escreve essa admoestação aqui, nesses versos, às mulheres crentes. Primeiro nós falamos sobre a situação da igreja com relação aos falsos mestres, porque eles haviam se afastado do verdadeiro evangelho, e isso tinha criado no meio da igreja discórdias e discussões, porque eles estavam propagando doutrinas erradas, e provavelmente esses falsos mestres haviam convencido muitas mulheres a seguir seus ensinos, com certeza, desviando essas mulheres, como nós vimos, dos papéis que lhes são tradicionais, dos papéis femininos. E isso, supostamente, por uma abordagem mais igualitária a respeito dos papéis femininos. É interessante nós percebermos que a igreja aqui, como nós falamos hoje de manhã, ela toma uma outra, vamos dizer assim, não necessariamente uma outra roupagem, mas agora, na nova dispensação, algumas coisas são diferentes, até mesmo no culto, com relação ao Antigo Testamento. E Paulo está dirimindo essas diferenças, ele está dirimindo determinados erros e ensinando como se agora deve proceder na casa de Deus, que era a coluna e baluarte da verdade. A gente sabe que no Velho Testamento as mulheres não tinham acesso ao templo, mesmo na sinagoga elas ficavam de fora, elas não se envolviam no ensino da igreja, assim, de uma forma corporativa. Muitos judeus, muitos rabinos achavam que as mulheres não precisavam aprender a lei, e isso era uma distorção da própria palavra de Deus. E era nesse ambiente, não muito diferente do nosso, onde a verdade se mistura com a distorção da palavra de Deus, em que eles vivenciavam, e Paulo aqui está trazendo essas instruções, como deveria ser agora. E apesar dessa abordagem mais igualitária a respeito dos papéis femininos da igreja, haviam distinções. E nós, na semana passada, nós apresentamos uma citação de William Hendrick, que em função disso ele diz assim, que a plena igualdade espiritual da mulher com o homem como participante de todas as bênçãos da salvação não implica em nenhuma mudança básica em sua natureza como mulher ou na tarefa correspondente como mulher foi chamada a cumprir.
E o objetivo do apóstolo Paulo é que cada um, homem e mulher, saibam como proceder na igreja de Deus. Na exposição passada também nós fizemos uma ligação com 1 Coríntios capítulo 11, verso de 2 a 16, em que as mulheres cristãs estavam adotando também um estilo de vestimenta ou de penteado que proclamava a sua independência de seus maridos. E não é muito diferente do que está acontecendo aqui com o apóstolo Paulo aqui em Éfeso. Ele também trata dessas questões de vestuário, mostrando que a mulher deveria ter decência e bom senso na maneira de se vestir. E que essa decência e esse bom senso também se expandia a sua relação com os homens no culto a Deus, e em especial no que se refere ao ensino. E é por isso que Paulo fala que a mulher deveria aprender em silêncio, ou como muitos utilizando 1 Coríntios, estar calada, que tem a mesma ideia. E o sentido aí não é que a mulher não possa falar na igreja, não é que a mulher não possa cantar na igreja, não é que a mulher não possa ler a escritura, ou não possa participar dos atos de culto, mas está relacionada à liderança da igreja. Esse ficar em silêncio deve ser entendido no que se refere ao ensino e à autoridade, como Paulo fala aqui: e aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permita que a mulher nem ensine, nem exerça autoridade de homem. E assim, ele exclui as mulheres do ofício do sagrado ministério e do governo da igreja. E apesar de termos visto que as mulheres também têm dons que servem à igreja, nós vimos esses dons, a palavra de Deus coloca uma restrição quanto ao serviço das mulheres no meio do povo de Deus. E essa restrição está relacionada à sua liderança. E nesse aspecto nós citamos Fowler, um comentarista, que ele faz uma analogia entre a igreja e a família, dizendo que a nossa dificuldade está nesse pormenor, está porque não aplicamos de forma coerente os princípios que distinguem o papel do homem e da mulher no casamento e na família. E esse princípio deve ser respeitado também na igreja de Cristo. Porque quando as pessoas se relacionam na casa de Deus, os membros são obrigados a levar em consideração se eles são co-irmãos, homens, mulheres, velhos ou jovens. É o que você vê aqui na epístola de Paulo a Timóteo. Então, traduzindo essa restrição, seria: uma mulher, por mais competente e talentosa que seja, jamais pode exercer a função de pai em uma família humana. Da mesma forma, uma mulher, por mais competente e talentosa que seja, jamais será autorizada a exercer uma função de pai na família de Deus. E da mesma forma que os papéis de homens e mulheres são intercambiáveis nas famílias humanas, assim também o são na família da fé. E a partir disso que nós vimos anteriormente, nós vamos partir agora, dando continuidade ao verso 11 e 12. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão. Eu me lembro de ter citado alguma coisa a respeito desse verso inicialmente. E a primeira coisa que chama a nossa atenção aqui é que Paulo ordena que as mulheres devem aprender. Eu citei isso anteriormente também. Por quê? Porque na sinagoga as mulheres não estavam relacionadas ao ensino, ou seja, elas não eram alvo do ensino. E como nós falamos, muitos rabinos erradamente achavam que as mulheres não deveriam aprender sobre a lei. E ao contrário do que se via entre os judeus, o ensino da lei é aqui incentivado às mulheres. Paulo exorta as mulheres cristãs que aprendam, mas a preocupação do apóstolo Paulo era a forma como elas deveriam aprender: em silêncio, com toda a submissão. A preocupação de Paulo era que as mulheres aceitassem o ensino da igreja de forma pacífica, sem crítica, nem disputa. E por que isso? Porque provavelmente algumas mulheres não estavam aprendendo em silêncio. Possivelmente haviam adquirido dos falsos mestres o hábito da discussão, da disputa. E por isso Paulo exorta as mulheres a aceitarem sem crítica o ensino dos líderes da igreja. E alguns comentaristas pressupõem que o assunto nesse verso não seria apenas esse, a submissão ao ensino da igreja. E eu creio que sim. Mas que também estava ligado à submissão das mulheres aos seus maridos. Eu acho que isso poderia acontecer sim, mas o foco principal era a liderança masculina na igreja.
E por que pensava-se dessa forma? Porque estava se levando em consideração ao uso que Paulo faz do vocábulo submissão. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Esse vocábulo é aquele comportamento, atitude apropriada, representa, né, do cristão para aqueles com aqueles que estão em autoridade sobre eles. O verso 11 aqui é atribuído apenas às mulheres. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão. Do verso 12 a 14, nós temos focalizado o relacionamento dos homens com as mulheres. Não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido. Então percebam aqui, no verso 11, atribuição exclusiva às mulheres. Do verso 12 a 14, o relacionamento dos homens com as mulheres. E a partir daí, presume-se que as mulheres de Éfeso estavam expressando a sua liberação dos seus maridos ou dos líderes da igreja, o que é mais apropriado. Mas eu não descarto essa primeira possibilidade, a liberação dos maridos, mas que elas estavam criticando esses líderes e falando contra a liderança. E Paulo vai incentivar a Timóteo a combater essa tendência, enfatizando o princípio da submissão das mulheres à liderança masculina apropriada. E é por isso que no verso 12 ele vai dizer assim: e não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. O apóstolo Paulo aqui, com essas palavras, ele está proibindo as mulheres de se engajarem em certos ministérios designados aos homens na igreja. William Hendricks, quando expõe esse texto, ele diz que essas palavras da Escritura expressam um sentimento de terra simpatia e de compreensão básica. Significam que a mulher não deve entrar na esfera de atividade para a qual a força da sua própria criação não lhe é adequada. E aí ele conclui que a ave não tente viver debaixo d'água, que o peixe não tente viver em terra seca, que a mulher não queira exercer autoridade sobre o homem, instruindo-o no culto público. E por que ele fala isso? Porque Paulo fala isso. Paulo fala isso por amor às próprias mulheres, para o bem-estar espiritual da igreja. Ele proíbe essa pecaminosa intromissão na autoridade divina, porque foi Deus que estabeleceu assim. E Paulo, ele tinha autoridade apostólica. Paulo era apóstolo, ele estava trazendo a palavra do Senhor. A autoridade que ele tinha vinha do próprio Deus. Abra 1 Coríntios capítulo 14, verso 37. Olha o que Paulo diz aqui, quando ele está dizendo como a igreja deveria funcionar ali em Corinto. Quando ele diz que um trazia profecia, outro língua, ele diz como as coisas deveriam funcionar. Por quê? Porque havia uma bagunça na igreja de Corinto, uma desordem completa na igreja de Corinto. E Paulo chega e diz: olha, as coisas não são assim, está tudo errado, é dessa forma que vocês devem fazer. E aí ele diz lá no final: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo, e se alguém o ignorar, será ignorado. O que Paulo está falando aqui é a autoridade divina. Ele tem essa autoridade porque ele recebeu essa autoridade. Ele, como outros apóstolos, eram instrumentos especiais da graça de Deus em trazer a palavra, em trazer a revelação. Hoje nós estávamos estudando sobre isso na escola dominical. A revelação especial, que era tão específica para o homem saber qual era a vontade de Deus, aquilo que ele deveria crer sobre Deus, aquilo que ele deveria conhecer sobre Deus e sobre si mesmo para a sua salvação. Mas se você perceber aqui, o contexto de apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14 não é diferente, ou muito diferente, do contexto aqui de 1 Timóteo. Veja lá no verso 25, 29, olha o que ele diz: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier a revelação a outrem, que esse esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido,
porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Esse texto aqui, eu não vou esmiuçá-lo, tá? Mas só chamar a nossa atenção para algumas semelhanças. E ele é um texto bastante discutido, aparecendo várias possibilidades. Mas eu gosto em especial da explicação de William Hendricks, que diz que no contexto de Corinto, Paulo está especificando como as profecias deveriam ser avaliadas, e assim as mulheres eram impedidas de julgar os homens que estavam profetizando. Quando as profecias de seus esposos fossem discutidas, elas não deveriam falar, pedindo que observem a ordem criacional. E olha o que ele diz, o que o comentarista diz com respeito ao verso 25, que diz que porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Ele diz assim: esse versículo ensina a diferença entre o lar e a igreja. Na privacidade do lar, a esposa pode aprender com o marido, mas no culto, uma mulher que questione seu marido sobre verdades espirituais corre o risco de desonrá-lo na presença do restante da congregação. Na verdade, o caso é que nenhum pastor deseja ser criticado publicamente por sua esposa num culto. Se ela faz isso, ela debilita seu ministério e é uma vergonha para ele. Paulo quer que as mulheres honrem e respeitem o marido em harmonia com as Escrituras. Há muitas semelhanças aqui entre essas duas situações vividas pelo apóstolo Paulo. Todas elas, essas duas circunstâncias, são em contexto de culto. E percebam aqui que ambas falam em ficar silêncio nos cultos. Ficar silêncio nos cultos não estava relacionado a qualquer ato de culto, mas ao ensino que deveria vir de alguém vocacionado para isso, em especial um homem. E aqui no caso de julgar as profecias. Eu sei que existem outras interpretações desse julgar as profecias, mas seria indevido para uma mulher questionar um profeta no ambiente de culto. E haviam pessoas que estavam ali, por esse contexto, observando aquilo que aqueles homens estavam falando. Se aquilo era devidamente apropriado ou não. Eles estavam... É como os crentes de Bereia, vamos dizer assim. Só que havia um contexto de culto ali. Então, quando se fala em estar calada, e eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse princípio que Paulo está apresentando aqui. A mulher aprende em silêncio, a mulher deve ficar calada no culto. Está relacionado ao ensino, à autoridade na igreja. Porque o ensino na palavra de Deus, no meio do povo de Deus, é um ensino de autoridade. Ou seja, quem é que prega e quem ensina na igreja oficialmente? São os líderes da igreja. Essa é uma função específica da liderança em contexto de culto. Nós até já falamos sobre isso quando estudamos o Catecismo Maior, sobre quem prega na igreja. Não é qualquer pessoa que pode pregar na igreja, no culto público. No culto público, somente os oficiais, ou aqueles que estão em treinamento, podem assumir o púlpito da igreja. Por quê? Porque somente aqueles que foram vocacionados e reconhecidos é que podem subir aqui e pregar a palavra de Deus em contexto de culto público. Por isso ele diz: a mulher aprende em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine. Está muito claro, e deve estar muito claro para nós, que o ensino mencionado por Paulo aqui é aquele que está relacionado aos ministros e mestres da palavra no ambiente de culto, no ambiente da igreja. Nas epístolas pastorais, ensino sempre tem esse sentido restrito. E eu gosto muito de fazer essa comparação com o mundo secular, né? Por quê? Porque eu sou professor, né? E para você entrar numa sala de aula, oficialmente, você tem que ter uma licenciatura. Ninguém pode dar aula que não seja professor. Às vezes você tem um monitor, uma pessoa que está em formação, mas ela está sendo acompanhada por um professor, e ele está em formação, então é uma situação específica. Mas ninguém pode dar aula de língua portuguesa, de inglês, numa escola, se ele não tiver uma licenciatura,
se ele não for reconhecido. Por quê? Porque aquilo é um ambiente oficial. Às vezes você passa aí na rua, você tem assim, aulas de português, aulas de matemática, primeira, quarta. Muitas dessas pessoas não são formadas, mas elas são, vamos dizer assim, aptas a ajudar, né, uma criança, um jovem, um adolescente, ou sei lá quem, em uma determinada disciplina. Alguns são professores, mas aquilo ali não é um ambiente profissional. Se passar uma fiscalização e olhar, não vai dizer nada. Porque aquilo ali não é escola, aquilo ali é informal. Na igreja é mais ou menos assim. São aqueles que podem subir ao púlpito e pregar no culto público, ensinar no culto público, dirigir uma igreja, ser pastor são aqueles que são vocacionados, que foram licenciados para esse ofício. Ninguém, nem homem nem mulher, pode subir ao púlpito se não for um pregador, se não for um pastor, ou se não estiver nesse período de experimentação ou de experiência, um seminarista, ou alguém que a igreja reconheça como pregador e o conselho da igreja o estabeleça como um obreiro ou pregador leigo do evangelho, como nós temos muitos por aí, até mesmo dentro da nossa denominação, porque reconhecem essas pessoas como pessoas que podem ter capacidade de ensinar, foram preparadas para isso. Hoje nós temos um seminário, e todos aqueles que querem exercer esse tipo de atividade na igreja precisam passar por isso. Passam pela igreja, passam por um presbitério, vão para um seminário, se preparam, voltam, são avaliados pelo presbitério, são avaliados pelo conselho da igreja, e aí são licenciados ao sagrado ministério, ao governo da igreja. Não é qualquer um que pode subir ao púlpito e ensinar no ambiente de culto. Às vezes nós confundimos, as coisas, mas no culto estabelecido por Deus, onde você tem a administração dos sacramentos, você tem a bênção apostólica, essas coisas, onde você tem a pregação da palavra, essas coisas só podem ser exercidas por um ministro ordenado. E fica muito claro na epístola do apóstolo Paulo que esse ensino que ele se refere é um ensino que está relacionado ao governo da igreja. Deus sempre governou a igreja por meio de quem? Profetas, mestres, aqueles que trazem a revelação de Deus, aqueles que ensinam a palavra de Deus. William Hendricks conclui o seu comentário sobre esse verso da seguinte forma, ele diz assim: ensinar, isto é, pregar de um modo oficial e desse modo exercer autoridade sobre o homem pela proclamação da palavra no culto público, aí ele coloca entre parênteses, dominá-lo, porque é isso que significa exercer a autoridade de homem, e a gente vai falar mais adiante, a palavra autoridade tem essa ideia de domínio, que a gente vai entender, é algo impróprio para a mulher. Ela não deve assumir o papel de mestre. Então a primeira coisa que a gente vê aqui, Paulo excluindo as mulheres desse tipo de serviço da igreja. Elas não podem assumir a liderança da igreja, elas não podem ser pastoras, elas não podem ensinar de forma pública e formal, ou seja, no culto a Deus, onde a assembleia solene está reunida. Quem faz isso? Ministros ordenados. E quem são esses ministros ordenados? Esse ministério restringe-se aos homens da igreja. William Hendricks vai dizer que isso é dádiva do Senhor para as mulheres. Quando ele diz que isso demonstra uma tenra simpatia, porque foi dessa forma que Deus criou homem e mulher, e lançou sobre o homem essa responsabilidade. O ensino da igreja está nas mãos dos homens. De qualquer homem? Não. Nós vamos ver. Daqueles que são chamados, daqueles que foram vocacionados e escolhidos para isso. Esse é o que o capítulo 3 vai dizer. E aí, nesse contexto, mulheres e homens estão em situação semelhante. Mulheres e homens são submissos à autoridade, mulheres e homens, os homens que não foram chamados
para esse ofício, estão submissos a essa autoridade, estão submissos a essa liderança, e tanto mulheres como homens não podem ensinar. Ou seja, num contexto de culto, subir ao púlpito, oficialmente, com uma assembleia solene, e pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque esse é um contexto formal. Nós temos perdido esse sentido de formalidade. Isso é muito característico na nossa sociedade quando nós vamos por uma formatura. Uma formatura, uma colação de grau. É mais uma formatura. Virou uma bagunça, uma balbúrdia. Antigamente era uma coisa séria, formal. Havia todo um cerimonial. Hoje nós temos perdido isso. E com certeza isso é muito ruim. Não só para a nossa sociedade, porque também afeta a Igreja de Cristo. Mas olha o que ele diz: não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. É interessante nós percebermos aqui que Paulo não está falando somente de ensino, mas também da direção da igreja. Muitos comentaristas, quando abordam esse texto, eles relacionam ensino e a autoridade como uma coisa só. E aí nós vamos perceber que também é vetado às mulheres a liderança na igreja. Não é uma atribuição feminina exercer o governo na igreja. E por mais, como nós falamos, alguns comentaristas erroneamente atribuem essa frase anterior, e há uma ligação, por mais que haja uma ligação, essa ligação aqui não é feita de forma direta. Ou seja, quando se diz, não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, está falando duas coisas diferentes. Por mais que o ensino na igreja esteja relacionado à autoridade, porque aqueles que ensinam são aqueles que são vocacionados, são os líderes da igreja, são os guias da igreja. Por mais que esteja relacionado, são duas coisas distintas que estão sendo ditas aqui. E é interessante porque uma vez eu vi um pastor bastante conhecido, um homem que conhece muito bem o texto original, muito melhor do que eu, não levar isso em consideração. E eu, assim, aí vem o julgamento, ou ele está fazendo isso de má intenção, ou eu não sei porquê. Realmente, eu não sei porquê ele está fazendo esse tipo de interpretação. Porque ele sabe, ele conhece o texto original. Muito, mas muito melhor do que eu. Ele parece que tem até doutorado, e muitos outros nessa área. Mas como um homem de perspectiva e tradição reformada, eu sinceramente, eu fiquei assim, em dúvida quando vi ele argumentando dessa forma. A gente sabe que ninguém é perfeito, Mas aqui está muito claro. São duas coisas distintas que são estabelecidas pela sintaxe do texto. Eu vou falar de português de novo. Sintaxe do texto. E é interessante, eu, por exemplo, eu trabalhei com tradução mais de 10 anos na minha vida. Eu acho que aprendi alguma coisa. E por mais que muitas vezes as traduções, elas sofram alguma mudança, por causa de expressões idiomáticas ou palavras que não existem numa língua e na outra, a sintaxe é extremamente preservada. Por quê? Porque se ela não for preservada, ou seja, se a estrutura gramatical não for preservada, o sentido muda completamente. E aqui a sintaxe está estabelecendo duas, vou falar de uma forma bem professoral, orações coordenadas. E uma é aditiva ou adicional. Aditiva, como nós ouvimos na gramática. A outra. Uma se acrescenta à outra. E o que significa isso? Até no grego a preposição aqui do grego, ela pode ser traduzida, como foi traduzida aqui. Nem, também não, nem mesmo e muito mais, e muito menos. Ou seja, não permito que a mulher ensine, nem também, ou nem mesmo, ou muito menos, exerça autoridade. Fica muito claro que são duas coisas distintas. E quando você vai para a sintaxe, ela vai explicar essa estrutura. O que são orações coordenadas?
Orações coordenadas, elas apresentam independência sintática, ou seja, uma não depende da outra, e não há qualquer relação de causa e consequência entre as ações dessas orações, ou de condicionalidade, ou qualquer relação entre essas ações que estabelecem essa relação de dependência estrutural. Eu poderia dizer assim, se a mulher ensina na igreja, ela não deve exercer autoridade. Ou quando a mulher ensinar na igreja, não deve exercer autoridade. Não há essa ligação dessas duas coisas, estruturalmente. Então elas estão sintaticamente separadas. São duas coisas. E a gente diz que as orações coordenadas, elas são separadas sintaticamente, mas elas estão ligadas semanticamente. Ou seja, o que significa? São duas orações distintas, mas elas estão ligadas por uma mesma ideia. E que ideia é essa? É de negação. Ou seja, nem uma coisa e nem a outra. Há uma ligação dessas orações semânticas, mas não estruturais. Então, na sua estrutura, ou seja, nas suas ações verbais, elas são distintas. Uma coisa é ensinar e outra coisa é exercer autoridade. E é isso que essas orações coordenadas apresentam sintaticamente. Tá? Elas são estruturalmente separadas, mas elas semanticamente são ligadas. Ou seja, qual é a ligação semântica? A negação do exercício do ensino e também a negação do exercício da autoridade. E aí, Paulo, com essas palavras, ele vai extinguir qualquer controvérsia a respeito da questão da autoridade na igreja. Mesmo porque havia dois tipos de presbíteros na igreja: os que se afadigavam da palavra e os que presidiam e governam a igreja. Então, quando Paulo diz assim, e não permito que a mulher ensine, e também não, ou nem mesmo exerça autoridade, apesar do ensino no meio da igreja ter o caráter de autoridade, ele está falando de duas coisas distintas. Ele está falando daqueles presbíteros que são chamados de regentes e aqueles presbíteros que são chamados de docentes. Ou seja, os presbíteros que se afadigam da palavra e da pregação e aqueles que governam a igreja. Então aqui Paulo está dizendo que são duas coisas, apesar de estarem relacionadas, distintas. Ou seja, o exercício da docência na igreja e o exercício do governo na igreja. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, verso 17, ele diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. Percebam aí que são duas categorias: os presbíteros que presidem, ou seja, aqueles que governam, que na igreja presbiteriana nós chamamos de presbíteros regentes, e os presbíteros docentes, que são os pastores. Os pastores são presbíteros docentes e são também presbíteros regentes. E Paulo está excluindo desse serviço as mulheres. E por que isso? Porque Deus não as criou para exercerem esse tipo de liderança sobre homens. Paulo vai falar dos governos que administram a igreja, lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28, quando ele diz que a uns estabeleceu na igreja, primeiro apóstolos, segundo profetas. Percebam que os primeiros da igreja sempre são aqueles que se utilizam, que trabalham com a palavra, com o ensino. Primeiramente apóstolos, em segundo profeta, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagre, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Os presbíteros regentes, eles se encaixam nessa especificação do apóstolo Paulo aqui. São os que governam a igreja. E uma mulher não pode exercer esse governo, porque ela foge do princípio da criação. Deus criou o homem como cabeça e a sua mulher como sua auxiliadora. Não pode haver essa inversão. E a igreja deve apresentar esse mesmo princípio nos seus serviços à comunidade, ou seja, o serviço ao Senhor.
Se nós formos olhar essa palavra no original, autoridade, dá a ideia de alguém que governa, que exerce domínio sobre alguém, mas não no sentido de subjugar, mas de ter autoridade sobre. E nesse caso, as mulheres não poderiam assumir a liderança sobre os homens da igreja. Paulo, ou melhor, João Calvino, fazendo um comentário sobre esse texto do apóstolo Paulo, ele diz assim: o governo feminino, ele chama o governo feminino de uma desnatural monstruosidade. Ele diz: assim, para a mulher, usurpar o direito de ensinar seria o mesmo que confundir a terra como o céu. E é por isso que lhes ordena a permanecerem dentro dos limites de sua condição feminina. Douglas Moo é um professor tem em inglês aqui, eu não sei, college graduado, College Graduate School, eu não sei se essa é a tradução. Ele é um professor de Novo Testamento dessa universidade. Ele faz o seguinte comentário num artigo que ele escreve: o que significa não ensinar ou ter autoridade sobre o homem. Ele diz assim: evidentemente, o que está sendo exposto excluiria uma mulher de se tornar pastora nos moldes como este ofício é descrito. Nas epístolas pastorais, por extensão, as mulheres seriam impedidas de ocupar em uma igreja qualquer posição equivalente à de presbítero. Esta proibição é válida até mesmo se o marido der permissão para que a esposa ocupe tal posição. Pois a preocupação de Paulo aqui não é que a mulher haja independentemente de seu marido ou usurpe sua autoridade, mas que a mulher exerça autoridade sobre qualquer homem na igreja. Fica muito claro o que Paulo está dizendo aqui. E é interessante nós percebermos que quem está falando é o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo. É Deus que está falando à sua igreja por meio desses homens. E o que ele está fazendo aqui? Paulo está trazendo vamos dizer assim, a regra, ou seja, a maneira, os princípios de como a igreja de Cristo, agora, nesse momento, nessa nova dispensação, ela deve se comportar, ela deve agir, como deve ser o seu culto, qual deve ser o procedimento, como deve ser a liderança. Paulo está estabelecendo essas coisas. Por quê? Porque como era a liderança anteriormente? Como que Deus chamava os seus profetas, os seus apóstolos, de forma especial? Agora a igreja não tem mais essa revelação direta de Deus. Por quê? Porque está aqui. A palavra foi estabelecida. Percebam que os ofícios que agora se apresentam na igreja são ofícios ordinários. A forma como você vai escolher um presbítero, um pastor, está determinada aqui na Escritura. Não é mais um sonho, uma revelação. Por quê? Porque esse tempo está passando. Os apóstolos estão estabelecendo a igreja, estão trazendo a palavra de Deus, do Novo e do Velho Testamento. O Velho Testamento já está constituído, o Novo Testamento está se constituindo a partir do fundamento que é o Velho Testamento. E quando isso se encerra, a igreja agora, como foi nos tempos anteriores, ela vai olhar para a palavra de Deus, vai ver a revelação de Deus vinda aqui nesse livro escrito, e vai pautar o seu comportamento, sua vida, por meio dele. Por isso Paulo diz assim: porque se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Eu gostaria de abrir um parêntese. Eu sei que teve muita gente que tomou conhecimento de uma menção do Ed Renekiewicz. Ed Renekiewicz, você encontra livro dele em tudo quanto livraria aí, secular, né? Então você já é algo para você tomar cuidado, né? Porque se o que ele escreve é aceito em qualquer livraria, em qualquer lugar, é porque a coisa não é muito boa, né? Isso aí não é vamos dizer assim, não é uma regra absoluta, mas deve chamar a nossa atenção para essas coisas. Então ele fez uma menção interessante, até se referindo de uma forma, não sei se foi direta ou indireta, a esse texto do apóstolo Paulo, dizendo que a Bíblia apresenta o machismo
e que ela deve ser revisada. Aí você pergunta, quais são os parâmetros para essa revisão? Teve um pastor amigo meu que botou lá no Facebook, abriu lá a Bíblia e colocou assim, apontando, essa aqui é revista e atualizada, fazendo uma ironia com o que ele disse. Mas o que ele quer dizer com isso? A Bíblia precisa ter um outro molde, um outro parâmetro, porque essa visão aqui do apóstolo Paulo é uma visão antiga, uma visão machista. E quais seriam os parâmetros para essa visão? Se nós entendermos que o apóstolo Paulo e os outros apóstolos estão estabelecendo a igreja na plenitude dos tempos, ou seja, até Cristo voltar em sua segunda e cabal vinda, se nós entendermos que esses homens estavam trazendo a revelação de Deus para como a igreja devia se constituir, o que nós devemos mudar na Escritura? Será que nós precisamos fazer uma releitura da palavra de Deus? O texto aqui da Escritura diz claramente como se deve proceder na casa de Deus, nessa nova dispensação, nesse novo momento da história da igreja, das promessas cumpridas em Cristo. E esses homens foram usados por Deus de forma sobrenatural para estabelecer a igreja de Cristo e tornar a palavra de Deus reconhecida, escrita, para permanecer no tempo, até mesmo contra as investidas de Satanás. É o que a nossa confissão de fé vai dizer. Abra 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21. Era por meio do Espírito Santo que esses homens falavam e instruíam a igreja. O apóstolo Paulo, existem vários textos da Escritura que falam em Atos, quando ele chega numa determinada igreja, agora eu não estou lembrado, acho que é Tessalônica. E aí ele diz, olha, vocês fizeram muito bem em receber a palavra que eu trouxe, porque a palavra que eu trouxe não é palavra de homens, é a palavra de Deus, que está operando eficazmente na vida de vocês. Representava o poder, a sabedoria de Deus, para, a partir desse momento, a igreja andar nesses padrões, nesses princípios, que foram apresentados, trazidos pela revelação tanto do Novo quanto do Velho Testamento. Olha o que a Escritura diz, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura, e aí a gente precisa entender o que é profecia. Às vezes as pessoas acham que profecia é somente aquilo que os profetas viram no futuro e falaram que vai acontecer. Não, profecia na Escritura é a palavra que vem de Deus. O profeta é aquele que fala da parte de Deus. Deus dá uma mensagem ao profeta e ele vai e fala. E essa mensagem pode ser futurística, mas pode ser também com relação ao passado ou ao presente. Por quê? Porque representa a pregação da palavra. E não tem esse caráter somente futurístico. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quando você diz que você precisa revisar a Escritura da maneira como ele está dizendo, você está jogando a autoridade, a inerrância e a suficiência das Escrituras pelo lixo, ralo abaixo, no lixo. E aí, nessa perspectiva, nós deveríamos mudar o texto bíblico. Como, por exemplo, esse texto do apóstolo Paulo, ele deveria ser assim. Escrevo-te no verso 14 e 15, escrevo-te essas coisas esperando e ver-te, para que se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus, até chegar um tempo em que os homens, por meio de seus avanços intelectuais e teológicos, entenderem que essas coisas não sejam mais aplicáveis à igreja de Cristo, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Parece que Deus não sabia. Bom, eu vou trazer isso aqui, para a igreja de Cristo, e sei lá no ano 2020 as coisas podem mudar e tal. Ou ele não tinha previsto essa mudança. Não, o mundo vai mudar, então eu preciso mudar aqui a Escritura e tal, Não existe isso. A palavra de Deus permanece eternamente. São princípios
que estão fundamentados e que são eternos. Quando a Escritura diz que a mulher não deve exercer o ensino, ela não deve ser pastora, nem deve governar a igreja, nem deve ser presbítera, Deus estabeleceu dessa forma. Ela foi criada para ser auxiliadora e não para ser cabeça. E esse princípio se estabelece também na igreja. Os serviços que as mulheres prestam na igreja são serviços que representam a sua feminilidade, a sua criação como auxiliadoras. A nossa igreja tem até SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. Por mais que muitas vezes a gente vê que algumas dessas perderam completamente o sentido do que isso significa na vida da igreja. Infelizmente. Mas foi isso que Deus estabeleceu. E se Deus estabeleceu assim, é bom. É que nós precisamos rever o que significa submissão, o que significa autoridade, o que significa ser cabeça, o que significa a igreja de Cristo. Nós não estamos brincando de igreja. Isso aqui não é uma brincadeira. As coisas aqui ou levam para a vida ou levam para a morte. Não tem um meio termo. E aí no verso 13, 14, o apóstolo Paulo vai dar os argumentos que vão fundamentar esse princípio de não exercer o ensino, a docência, o sacro ministério e o governo na igreja. Ele diz assim: porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Nós vamos perceber que as duas razões que embasam esse ordenamento divino estão relacionadas à criação e estão relacionadas à queda. Não são circunstâncias. Naquele tempo os homens eram machistas, mas o Evangelho nunca foi. Nem no Velho Testamento. O que nós temos de distorção do Velho Testamento com relação ao papel da mulher, essa distorção vem por causa do pecado, por causa da falta de entendimento que aqueles homens tinham. Por isso a revelação é importante. Por isso é importante a revelação. Voltando mais uma vez ao estudo da escola dominical. A revelação especial é extremamente importante, porque ela vai dizer claramente como Deus criou as coisas, como Ele quer que essas coisas funcionem. E quando as coisas não funcionam da maneira como Ele estabeleceu, há consequentemente as consequências desastrosas na vida da igreja, na vida da sociedade e no mundo. Nós precisamos entender que essas leis, elas são invioláveis. Só que existe uma grande diferença das leis físicas para as leis morais. As leis físicas trazem as suas consequências imediatas. Quando nós quebramos uma lei física, nós imediatamente sofremos as consequências. Mas as leis morais, elas são diferentes. Quando nós quebramos uma lei moral, o juízo vem, mas não vem de forma repentina. Não vem de forma repentina. Oséias diz que, como o texto que nós usamos hoje de manhã, que arrombamentos, roubo, furto, morte, e todas essas coisas são consequências de pecado. Romanos fala que o homem, por ter desprezado o conhecimento de Deus, ele se afunda na sua pecaminosidade, consequência de pecado, mais pecado. A palavra de Deus diz que a terra sofre e geme por causa do pecado, esperando a redenção. Por quê? Consequência de pecado. Mas diferente das leis físicas, essas consequências vêm, mas não são instantâneas.
elas vão se manifestar com o tempo. E eu digo que isso é misericórdia de Deus, é a longanimidade de Deus. Porque se Deus quisesse que as suas leis morais tivessem o mesmo resultado das leis físicas, quando pecarmos, o juízo vem imediato, não sobraria ninguém. Ninguém sobraria. E é pela longanimidade de Deus que as coisas são assim. Mas o juízo não tarda, ele vem. Quando quebramos esses princípios estabelecidos na palavra, as leis de Deus, o juízo de Deus vem. Da mesma forma com relação às leis físicas. Porque o mesmo Deus que fez uma foi o que fez a outra. E os princípios invioláveis dessas leis, eles estão estabelecidos pelo mesmo Deus. Por isso que o salário do pecado é a morte. Porque essa é a consequência de distorcer as leis divinas. A lei e a vontade de Deus. A gente vai parar por aqui hoje, e no próximo domingo nós vamos falar dessas razões que sustentam esse ordenamento divino, de que as mulheres não podem exercer o sacro ministério e não podem governar a igreja. No nosso contexto, elas não podem ser presbíteras docentes, nem presbíteras regentes. Isso é contra aquilo que Deus estabeleceu. E aquilo que Deus faz é bom, é muito bom. E Ele, quando estabelece essas coisas, é para preservar aquilo que Ele próprio criou. Aquilo que Ele próprio estabeleceu. E o juízo de Deus sobre essas coisas vem pela seriedade daquela lei que Deus estabeleceu e que não pode ser de forma alguma violada, sem que traga prejuízos, consequências danosas na vida daqueles que permanecem violando a lei de Deus. Vamos orar. Senhor Deus Pai,